Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Talks. Hoje eu vou trazer aqui um convidado muito especial, ele sabe tudo na área pet, a gente vai conversar com ele aqui agora, Eduardo Achoa. Isso. Então ele é engenheiro de formação, mas está no mercado pet. Quanto tempo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro, trabalhei como consultor financeiro durante uns 30 anos da minha vida. E há 15 anos atrás eu comecei a atuar no mercado pet, como consultor financeiro pessoal e depois na parte de gestão de clínicas veterinárias. Mas eu sou engenheiro, então eu gosto do que eles não gostam, eu gosto dos números. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, que agora você tem essas duas empresas, Isso. né? Que uma é a Gestão Pet e a outra? Bivets. Bivets. Explica um pouquinho pra gente como funciona Explico, essa sim. empresa. Quando eu trabalhava de consultor financeiro pessoal, e aí eu ia conversar com o veterinário e falava, vamos falar da sua vida financeira? Vamos. Sua renda vem da onde? Ah, minha renda vem da minha clínica. E legal, e quanto dá de lucro sua clínica? Ele falava, não sei. Eu falei, como é que você tem um negócio e você não sabe quanto dá de lucro? Eles não gostam do número. Eles não gostam de número. E existia uma demanda que é para essa parte de gestão de clínicas. O modelo tradicional de consultoria, que seria, entro na clínica dele, fico lá 3 meses, deixo tudo em ordem, depois eu saio, 1 mês depois estava tudo complicado de novo, Luiz. Então, a gente criou um modelo onde eu consigo online, a gestão pet acessa o software dele, pega os dados, monta a planilha, faz uma boa gestão de indicadores e também tem a parte de horas de consultoria. Com 3 horas por mês, a gente consegue resolver a vida de 90% desse mercado. E o legal é que com esse processo que você criou, você consegue ajudar muito mais empresas, né? É porque o custo baixa muito para eles e os nossos clientes ficam 4, 5, 6 anos com a gestão pet. A evolução foi, o mercado está passando por um momento muito interessante de consolidação. A gente montou um grupo muito forte, o grupo tem gente do mercado financeiro, tem um veterinário de sucesso muito grande em Jundiaí, que é um dos sócios, tem o Paulo Moraes, que é um dos sócios da Espaço Laser. Legal. A gente ia caminhar para a consolidação, que é comprar clínicas e depois buscar mais dinheiro para comprar mais, mas por uma questão de indicação de advogados, nós somos por meio de franquia. E aí criamos a Bivets. É o bi de abelha porque quando você fala em franquia tem o grupo, todo mundo trabalhando, etc. A Bivets é uma franqueadora, mas o nosso forte é a conversão da clínica que já existe. Legal. Porque é muito mais fácil, o investimento está feito, ele simplesmente não sabe como fazer direito, a gente entra com toda a estrutura. Você já tem toda a expertise, a estrutura, e que vai deixar ele muito mais seguro, né? Ganhar poder de compra, tem uma série de coisas que o fato de você estar numa franqueadora ajuda, né? Então, e aí, por exemplo, hoje, quantas empresas você tem ajudado, assim, acredito nisso? A gestão pet já ajudou perto de 200 clínicas. Hoje a gente tem 94 clientes ativos de consultoria. A Bivets nem foi lançada oficialmente, então a gente não foi para a imprensa, não teve uma inauguração oficial, ainda não existiu isso. A gente está trabalhando muito em cima da base da gestão pet e do meu relacionamento pessoal. Eu me relaciono muito bem nesse mercado. Nós estamos com 8 contratos já assinados de conversão, vamos fechar abril com 10 contratos e a gente trabalha com 2025 terminar com perto de 60 clínicas, entre franquias do zero e conversões. 90% vão ser conversões. Tem muita clínica por aí, eles não estão ganhando dinheiro, a gente consegue ajudá-los com investimento já feito. Olha que bacana. E você estava me falando também, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, que tem muitos veterinários que estão atendendo também a domicílio, né? Você estava me falando isso também, né? Então eu vou te falar que tem alguns movimentos acontecendo nesse mercado, Luiz. Para mim, tem 5 movimentos muito importantes. Primeiro, a consolidação. O que é a consolidação? É a formação de grupos. Então hoje você tem alguns grupos importantes se formando no Brasil. Só que a gente está falando de 3% do mercado. Quando eu olho para a Europa, 60% do mercado são grupos, que é mais ou menos um limite, porque sempre você vai ter o independente. Os Estados Unidos estão no que a gente chama de corrida do ouro. Hoje está mais ou menos 25% consolidado. Tem site que você entra, coloca os dados da sua clínica, eles falam, olha, sua clínica vale mais ou menos $400 mil. Quer continuar? Clique aqui. Não quer? Beleza, pode ir embora. E lá nos últimos 6 anos cresceu uns 15% isso. Aqui nem começou. Aqui, se a gente quiser ter uma referência, imagine o mercado das farmácias há uns 12, 13 anos atrás, que ainda tinha a farmácia do tiozinho. Hoje eu faço palestra no Brasil inteiro. No Brasil inteiro Droga Ré, Drogazil, Pacheco, todos que a gente conhece aqui estão espalhados pelo Brasil todo. Esse é um movimento muito importante que está mexendo com esse mercado.
Por quê? Porque é um mercado que 2024 fechou com 77 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito. É o segundo maior mercado do mundo, só perde para os Estados Unidos. O Brasil é muito forte na área pet. Cresceu 12%. Faz 6 anos que cresce acima de 10%. E quando cresce, precisa de ajuda, né? Então a gente vê muito isso. Né? Porque o caminho, imagina que para o cara que tem uma clínica, a notícia é boa. Porque, olha, você está num mercado muito bom. Para o cara que tem um hotel, para o cara que tem uma creche, olha, você está num mercado maravilhoso. Só que essa notícia também cai nos grandes grupos. Você estava falando de uma elite de clientes que você cuida. Esses caras estão olhando e estão falando, pô, tem um mercado interessante. Sim. E entra com uma estrutura profissional no mercado que é 90% amador. Então, vai ter um problema nesse mercado, assim, vai ter uma rearrumação literal nesse mercado. E hoje você tem concorrentes assim, nessa sua área? Na parte de consolidação, você tem um grande grupo, que é o Ivetes, você tem o Petcare, que na verdade é um grupo americano, que é o VCA. Tem algumas franqueadoras começando a se formar, mas a nossa é a franqueadora que está mais estruturada. Ela tem no grupo eu com experiência em gestão, gente com experiência clínica, gente do mercado financeiro, Paulo Moraes, que é um cara com uma história fenomenal no mercado de franquias. Então o nosso time realmente é mais forte, mas você vai encontrar mais umas 2 ou 3 modelos de franquia. O nosso modelo, ele é clínica, eventualmente com um pet shop pequeno e um banho e tosa quando for o perfil do local. Mas o nosso forte é a parte clínica. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente também, a gente estava falando aqui em questão dos planos de saúde, né? Então, Esse é um assunto que eu vou te falar. Imagina a nossa vida. A gente não vive sem plano. Não tem mais como viver sem plano de saúde. E quem acha que o Sírio-Libanês ou Einstein, 70%, 80%, 90% dos grandes hospitais também são planos de saúde. É o plano de saúde bom, mas são planos de saúde. É difícil você bancar uma internação de 30 dias hoje numa UTI. O que eu te diria nesse mercado? Ele está começando a arrumar aqui no Brasil, o mercado dos planos de saúde. Tem um player grande, ninguém está muito feliz. Tipo, o dono do plano não está ganhando dinheiro, o tutor está pagando mais do que gostaria, a clínica recebe menos do que ela gostaria, mas é um caminho sem volta. Vai ter uma arrumação nessa história. Fora do Brasil, existe uma opção onde o tutor tem um limite. Quem é cliente de alguns bancos, de algumas grandes lojas aqui no Brasil, tem no cartão de crédito essa opção. Eu cheguei até a ver isso no meu banco também. Isso. Eu vi lá, estava atrelado a uma marca de saúde. Aí o que acontece? Você tem um limite para gastar. A clínica vai receber o valor normal dela. É você que tem um limite para gastar por ano. É uma opção. Que inclusive é a opção do seguro-saúde humano na Europa. É seguro-saúde, não é plano de saúde. Nós somos plano de saúde. Talvez esse seja um modelo. Os grandes grupos terem planos próprios. Então, alguns grupos já estão montando o seu plano. Nós vamos ter o nosso plano. Também é um caminho para esse mercado. Mas eu te digo, Luiz, é um caminho sem volta. O veterinário vai ter que entender que nós, como humanos, aceitamos uma consulta de 20 minutos no nosso plano. Por que eu não posso ter a consulta de 20 minutos? E até aquela coisa da prevenção também, né? Já começa por deixar para levar quando o animal tiver mal. Então, eu acho que é uma cultura que você vai mudando também, porque a gente não tem essa cultura de plano, né? Isso é muito recente, né? Muito novo pra gente. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, a gente já sabe que até funciona, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo muito isso, né? Então, que é uma coisa nova que está chegando, né? E lá fora tem algumas características que são até ruins, que a gente não encara muito bem. O americano, se tiver que fazer uma cirurgia muito cara, muitas vezes ele opta por eutanásia. Pode ser uma cirurgia ortopédica. Ele fala, não vou gastar isso. É cultural deles. Nós não, nós latinos temos esse amor pelos animais. Então a gente quer cuidar. O preventivo é uma excelente opção. Você pega gato, o gato vai apresentar problema renal quando está velho. Mas o problema pode ser, né, minimizado desde o começo. Você tem razão. Não, mas é verdade, é o que a gente busca muito aqui. Aqui na Estrelas a gente busca muito vida saudável, porque a maioria dos alunos que vêm para a gente são cães saudáveis, que querem educação. Mas mesmo dentro da educação a gente já começa a observar, porque a gente tem uma experiência grande. Se o cachorro já manca um pouquinho da pata traseira, já pergunta se tem displasia, se já tirou a radiografia de displasia. Então você observa muito. Então quando você consegue ajudar na parte preventiva, e aí esses 20 minutos, né, então já vai ajudar e muito, né? E a conta tem que fechar, porque eu moro no condomínio que tem
é muito grande e tem 3 grupos de donos de pet. Não, que absurdo, porque é caro. Entenda que a clínica precisa ganhar dinheiro. O maior beneficiado quando o dono da clínica ganha dinheiro são os animais. Porque se ele não estiver ganhando dinheiro, ele vai usar a linha de pesca na cirurgia. Se ele estiver ganhando dinheiro, ele vai a uma linha de sutura de primeira qualidade. Então, quem é o beneficiado ou o prejudicado? É o animal. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, eu acho que esse dilema do plano de saúde está se ajeitando, Luiz. Vai achar o caminho, forçadamente, e eu acho que vai caminhar um pouco para você ter planos das grandes redes. Eu também acredito. Inclusive, uma das coisas que a gente tem observado até nos nossos clientes, que eles estão começando por essa linha de exames, né? Então, porque o exame é perfeito, é ótimo, vai fazendo, né? A maior preocupação deles é em relação à internação, né? Então, que eu tenho sentido isso, essa proximidade, nesse feedback que eu tenho do lado de cá. Mas é como você falou, um caminho sem volta, né? E hoje você tem hemodiálise. Hoje você tem todo o tratamento de câncer para cachorro. Hoje você tem, né, além de outros tratamentos alternativos, tudo, você tem tudo no mercado veterinário. E a gente tem um amor por eles. Nós não vamos deixar de cuidar deles. Essa conta vai ter que fechar, porque também hoje o processo entre uma consulta, exames, consulta com o especialista de um caso ortopédico, uma cirurgia e uma fisioterapia, você sabe como é. A gente está falando em 15, 20, 25 mil. Quantas pessoas têm esse dinheiro, né, para fazer isso bem feito? Vai precisar do plano de saúde. Vai. E aí a gente falando de plano de saúde, dessa evolução que está tendo, essa cultura que está mudando, me fala um pouquinho da inteligência, né? A inteligência artificial que está chegando agora também, né? Me conta um pouquinho da sua... A inteligência artificial, ela está chegando em várias áreas. Eu sou um cara que gosto muito, inclusive eu faço algumas palestras sobre isso para os veterinários. Que legal. Se você pegar alguns pontos, vamos pegar, por exemplo, um diagnóstico de um exame como um raio-x. Enquanto o cara que vai dar o laudo, ele vai olhar aquele raio-x e vai comparar com 1000 exames que ele viu da cabeça dele. A inteligência vai pegar aquele exame e comparar com 1 milhão de exames. E ela vai dizer, esta manchinha é o começo de um câncer. Você tem um processo que existe uma dificuldade muito grande dos veterinários de fazer o prontuário. Hoje a gente tem uma ferramenta que grava a consulta, ele vai tocar a consulta normal, ele não precisa escrever nada. Grava a consulta toda, transcreve, já estrutura como prontuário, já salva no software dele. E, durante a consulta, ele tem na tela do computador uma inteligência artificial veterinária com que ele pode fazer perguntas sem que o tutor perceba. A gente está desenvolvendo uma nova que ela vai interpretar a conversa e já falar, por que você não pede um ultrassom? Sabe? Isso é questão de treinar a inteligência. A gente tem inteligência no atendimento deles à distância, porque eu não posso ter um dispositivo no cachorro em que eu vou medir a frequência cardíaca, como a gente tem no humano, e cada vez mais. Eu posso medir e monitorar ele à distância e falar, tá tudo bem, pode trazer, não deve trazer. Não tem fim. Não tem fim essa conversa da inteligência artificial na saúde em geral. Na saúde humana já tem cabine que você entra e faz uma consulta, exames, tudo sem precisar sair de lá. Está chegando para eles também. E isso tem um lado bom, porque o Brasil tem mais da metade das faculdades de veterinária do mundo. Mais da metade está no Brasil. É impressionante o que a gente tem de faculdades. E aí tem um padrão um pouco mais baixo. Só que esse cara que não aprendeu muito bem, com uma inteligência artificial, ele melhora o padrão. Se eu chegar com uma arara de madrugada e o plantonista não conhece de silvestre, ele vai poder entrar na inteligência artificial e falar, é uma arara, está atropelada aqui, o que eu faço? E a inteligência vai explicar para ele. Vai por aqui, calma, não põe a mão, agora está tudo bem, começa a coletar o exame, o melhor lugar é na asa, sei lá, posso estar falando bobagem, mas ele vai ter uma orientação. Então, eu te diria que eu sou um entusiasta dessa história, Luiz, de verdade. Nossa, muito legal e te ouvir. E agora, qual que é o projeto que você tem daqui para frente de expansão do seu negócio? Então, quando a gente olha para esse mercado, existem alguns outros detalhes. Se você olhar, existe um crescimento de clínicas e hospitais populares. Tem gente que associa o popular a uma coisa mal feita e não precisa ser mal feita. Existe quem faz mal feito. Mas pode ser um tratamento de qualidade.
estima-se que para cada cachorro ou para cada pet que vai no veterinário, tem mais 2 que nunca foram e que, se tudo continuar como está, não vão ter oportunidade de ir. Por questão de custo, por questão de localização, por uma série de questões. É um número grande? É um número gigante. Está todo mundo brigando por 1/3 do mercado, tem 2/3 que... E aí, como é que eu acesso esse cara? Então, a clínica e o hospital popular, mas a consulta é barata, ela é rápida, o exame... Beleza, mas talvez seja a única consulta onde aquele animal poderia ter acesso. A gente tem hoje teleconsulta e interteleconsulta. A teleconsulta é eu literalmente conversar com o veterinário à distância. A interteleconsulta é o cara que está no interior de Minas e ele precisa de um ortopedista, ele está com o animal, ele aciona um especialista que pode estar em Fortaleza. E ele vai falar, então, o especialista fala, levanta a patinha direita, agora levanta a outra, põe ele para andar. Então, olha, pede esse exame, pede uma tomografia e depois a gente vai reavaliar. Então, ele fez uma consulta à distância. Nós estamos olhando muito para isso. Nós estamos olhando para esse mercado popular, a gente está olhando para teleconsulta, para inteligência artificial, para o atendimento a domicílio. O atendimento a domicílio, nós viciamos no home office. Nós viciamos em ficar em casa. A gente tem um escritório que é em Pinheiros, vou te falar, que eu saí do Morumbi para ir para Pinheiros, eu penso, vou pegar 1h30 no trânsito. Por que não chamar o veterinário? Quanto vale a consulta deste meu veterinário? Ele vindo na minha casa, ele me poupou tempo, etc. Será que 300 é caro? Ou 400, ou 500 é caro? Quanto custaria a minha hora de trabalho? Deslocamento e dependendo do animal, o estresse, né? Exatamente. Então, se for gato, carro, por exemplo, né? Exato, o gato tem um problema muito sério com transporte. Então, quanto vale isso? Esse assunto do quanto vale, eu acho que cabe um parênteses, se você me permitir. As pessoas, os veterinários, não entenderam ainda como é que eu agrego valor na minha consulta. Se eu pergunto em palestras, basicamente, a veterinária tem muita mulher. Então eu pergunto, aonde se formou o seu ginecologista? Isso eu aprendi com o professor Gioso, que é uma pessoa que a gente conhece em comum. Muito. Aonde se formou o seu ginecologista? 15% sabe. Então, o quanto a capacidade técnica daquele ginecologista influencia na escolha daquela mulher? É 15%. O resto é, cheguei, estacionei direito, a recepcionista foi educada, a pessoa, o médico veio bem vestido, me explicou direitinho, ele pode ter explicado um diagnóstico totalmente errado, mas ele me explicou direitinho, na hora que eu saí eu fui bem atendido, pude parcelar, falei, nossa, aquele médico é bom. Isso vale para a veterinária. Por que não? A recepcionista não pode ser a minha tia aposentada. A recepcionista tem uma pessoa treinada para ser recepcionista, para receber bem. E aí sim, a minha consulta vale dinheiro, meu tratamento vale dinheiro, porque eu tenho uma cachorra. Eu gasto de banho uns 700 ou 800 por mês. Eu gasto de ração uns 1.000 e alguma coisa. Eu gasto 2.000 por mês. Sim. Na hora de fazer a consulta, se ela custa 200 ou 300, não é isso que vai fazer diferença. E é um membro da família, né? Então esse cuidado é fundamental, né? O lema da Abivets é a gente cuida como gente. As clínicas da rede de franquias, mesmo convertidas, elas vão ter essa característica de o mais próximo do humano possível, do mais próximo do atendimento. Eu não posso dar um spoiler aqui, mas vão ter detalhes que a gente tem no hospital humano, de quando você chega, como ser atendido, como é a triagem, tudo isso a gente vai fazer. Faz toda a diferença, aquele acolhimento, né? Quando você chega, de repente, sei lá, num cachorro que sofreu um acidente, alguma coisa, você poder acolher da forma que você fala, da forma que você aborda ali, né? Da forma como você se veste. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Antigamente, estou falando do antigamente mesmo, o veterinário era camiseta branca, calça jeans, tênis, e a camiseta se estivesse suja ele achava legal, que é sinal que ele trabalhou aquele dia. Não, hoje é camisa, gravata, um jaleco bonito, feito sob medida. Isso tudo agrega valor. Agrega valor. Tem alguns estudos Teve um estudo que foi numa universidade da Flórida, as pessoas estavam sendo monitoradas basicamente pelo prazer. E experimentaram 3 garrafas de vinho, uma mais barata, uma mais cara e uma bem mais cara. A bem mais cara dava uma sensação de prazer muito maior, mas era o mesmo vinho nas 3 garrafas. Então, a hora que a gente começa a entender isso, para o pet shop, para o banho e tosa, para a clínica veterinária, esse é o diferencial.
Se for comprar ração, o cara que me explicar melhor a ração, eu vou querer comprar lá, entendeu? Sim, Então, sim. tá lindo esse mercado. Os nossos planos vão muito para este lado, de explorar essas interteleconsulta, teleconsulta, domicílio. A gente talvez tenha uma linha popular também. Então, porque isso é muito novo para a nossa cultura, né? Acho que isso vem mudando bastante. Esse da teleconsulta, por exemplo, então eu vejo muito isso, né? Então, é como você falou, o cara tá num sítio, o cara tá Exato. afastado, né? Então, porque a gente tem muitos, tem clientes meus, por exemplo, que tem no sítio, sei lá, 15 cães, por exemplo, pegar esses 15 e trazer de uma vez para Enquanto a gente tem um no né? apartamento, a gente tem 5, 6, 6. 10 no sítio. É. E aí? E eu acho que isso que é legal e esse seu olhar, né? Então, pela expertise que você já tem há bastante tempo, trazer e realmente acabar ajudando essas empresas, né? Então, porque muitas delas acabam quebrando, né? Isso vale para todo mundo. Isso vale para o seu ramo, isso vale para hotel, creche. A gente estava conversando antes. A minha esposa, que é do direito VET oficial, ela vê muito problema que acontece em alguns hotéis. Então, a gente tem muita restrição em relação a quem é que realmente faz um bom serviço. Essa divulgação, essa percepção é importante passar para o mercado. Né? Sim, sim. Então, que é agora, por exemplo, nesse momento que a Estrelas se encontra, ela realmente quer ajudar também, na própria expertise, na nossa metodologia, ajudar outros profissionais, né? Então, que é o que vocês fazem hoje e faz muito bem, né? Ficou muito pulverizado. Por exemplo, se você conseguisse compartilhar isso com esses muitos estabelecimentos pequenos, onde o cara, muitas vezes ele transporta o animal, ele faz o transporte e se precisar ele dar banho, aí ele tem 2 tosadores lá, ou o hotel. Se você conseguir passar a sua expertise para esses caras de treinamento, imagina que eu pudesse deixar minha cachorra como aqui, é um lugar onde ela vai estar hospedada e ela vai estar aprendendo. Esse é o mundo ideal para nós, proprietários, entendeu? Sim, sim. Então, a gente sente muito isso, que às vezes as pessoas vêm procurar aqui como hotel, né? Então, porque nós somos hotel, mas o hotel escola. Então, ele vai ficar aqui e vai ficar aprendendo, né? Então, essa é a cultura. E o que é legal também aqui na Estrelas é justamente isso. A boa parte dos alunos vem, faz a aula e pode voltar para o daycare, porque ele mora no Morumbi, porque ele mora em outro lugar, né? Então, ou às vezes foi até expulso da creche do daycare, então. Aí eles vêm para cá para aprender, para a gente poder fazer. E por que não preparar esses profissionais que trabalham lá para não precisar nem mandar aqui para a escola, né? Então, só realmente quem precisa, né? Eu fico imaginando um banhista, tosador, que tenha uma base do treinamento dos seus fundamentos. Na hora que ele vem pegar a minha cadela, a hora que eu chego, ela chega toda excitada lá. Se ele tiver uma base do teu treinamento, olha que valor tem isso para mim. Se eu vou pagar o banho 120 ou 150 ou 180, eles são nossos filhos hoje. Se eu souber que os banhistas ou a recepcionista que seja, ela tem esse treinamento e que eu posso deixar a minha cadela lá um pouquinho além do banho, hoje eu não deixo, eu tenho medo. Que eu posso deixar ela um pouquinho mais, que a pessoa é um profissional que tem uma base, pelo menos, de treinamento. Sim. Olha que coisa interessante. Olha que valor agregado tem isso, né, Luiz? Esse mercado tá. Faz toda a diferença. E aí eu queria que você também falasse, porque a gente tem aqui um público que acompanha nosso trabalho, a gente traz muitos especialistas aqui, formadores de opinião, e pessoas que querem entrar, ou até empresários mesmo, que queiram conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Queria que você deixasse aqui as redes sociais e também desse um conselho para quem quer entrar no nosso mercado. Nosso mercado, como você mesmo falou, todo mundo olha o nosso mercado, vê os números. Eu também quero entrar, né? Então, outros empresários, aquele cara que saiu da empresa onde trabalha, tem um dinheiro lá e quer entrar, né? Então, eu queria que, de repente, pela sua bagagem, que já tem de muitos anos, desse um conselho para quem quer entrar nesse mercado, né? O que você poderia falar? Tá. Bom, as nossas 2 empresas são, uma é a Gestão Pet, que é para você que tem uma clínica, não está conseguindo ganhar dinheiro, e a gente está falando às vezes de 20, 30 anos no mercado, existe uma relação risco-retorno. Negócio próprio é um risco gigante, vocês deveriam estar cada vez mais ricos e não simplesmente sobrevivendo. Então a Gestão Pet consegue te ajudar na gestão do dia a dia da sua clínica. Agora, se você é um investidor ou se você é pai de um veterinário que acabou de se formar ou vai se formar, é mãe de um veterinário, a Bivets tem a oportunidade de você montar uma clínica para o seu filho já dentro de toda uma estrutura, ou até já comprar alguma clínica que já faça parte da rede da Bivets.
Imagina uma clínica já funcionando, com toda estrutura, e você simplesmente vai colocar sua filha lá e ela vai poder tocar a vida dela como veterinária. Então, as nossas redes sociais são, da Gestão Pet é Gestão Pet. Da Bivets é Bivets Oficial. O Bi é o Bi de abelha, B-E-E Vets. Então, Bivets Oficial. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, está nas redes sociais. É isso aí. Qual é a minha sugestão para quem está olhando para esse mercado? E, na verdade, é uma sugestão para qualquer mercado. Eu fiz uma época a gestão de pequenas e médias empresas, variou um pouquinho, não eram só clínicas veterinárias. Não dá mais para você entrar no mercado veterinário do tipo, sou bom, acho que todo mundo gosta de mim, vou montar minha clínica. Não. Faça um plano de negócio, entenda se você vai ter lucro ou não, busque apoio de um grupo. Imagina as farmácias. Hoje ninguém mais monta uma farmácia. Então busque apoio, planeje, tem que ter dinheiro para fluxo de caixas, tem que ter dinheiro para manter o seu negócio por pelo menos uns 2 anos. Além de todo o investimento inicial, que a conta que você fizer direitinho pode multiplicar por 2. Não é? É verdade. Ah, eu vou ter que fazer uma reforma na casa. Está orçada em 200 mil, vai custar 400. Vai. Porque a hora que abrir vai ter mais coisas para fazer. Não faça mais as coisas no instinto. Luiz, acabou a era, acho que para todos os negócios, mas a veterinária principalmente. Acabou a era da gestão por intuição, que é do tipo, tenho certeza que se eu comprar ultrassom eu vou ganhar dinheiro. Eu sinto que esse ano eu vou crescer 15%. Acabou a gestão por religião, que é vamos rezar para crescer 15% esse ano. A gestão é baseada em fatos e dados. E o mercado veterinário permitiu uma gestão amadora até uns 7, 8 anos atrás, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos. Já não permite mais. Então, hoje o mercado é ótimo, cresce 2 dígitos. Para quem não entende isso, é mais do que 10% a cada ano, é um mercado maravilhoso. Se você olhar crianças até 14 anos, é uma linha reta nos últimos 5 anos e a projeção é uma linha reta para os próximos 5 anos. Pet é um gráfico inclinado. É melhor ser veterinário do que pediatra. Só que faça isso direito, Luiz. Da forma certa, né? Profissionalmente, sabe? Não permite mais o amador. Prazer ter você Obrigado, aqui. Luiz. Foi ótimo. Foi um prazer estar aqui. Então, hoje eu trouxe aqui o Eduardo Achoa, que incrível, trouxe aqui toda a experiência, expertise dele no mercado. E quero agradecer você. Você não pode perder esse episódio que está incrível. Muito obrigado.